Eu nunca pensei que fosse precisar dele. Meu orgulho sempre foi meu escudo, a força que eu usava para enfrentar os dias difíceis. Meu pequeno comércio ficava na esquina de uma rua escondida da comunidade, onde o cheiro de café quente e pão fresco se misturava com a poeira e o barulho incessante do movimento lá fora. Eu sempre achei que, se eu fizesse tudo certo, se trabalhasse duro e evitasse confusão, conseguiria sobreviver por conta própria. Mas o mundo nem sempre recompensa o esforço de quem luta de cabeça erguida. Nos últimos meses, meu comércio se tornou um alvo constante. Não era todo dia, mas o suficiente para me deixar desesperada. Garotos novos, ousados demais para temer alguém como eu, entravam na minha loja e levavam o que queriam. Garrafas de bebida, cigarros, até algumas notas do caixa quando eu me distraía por um segundo. Eles nunca se preocuparam em esconder o rosto, e eu nunca denunciei. Nunca chamei a polícia, nunca reclamei em voz alta. Talvez fosse o medo de chamar atenção para mim mesma ou só o orgulho de não precisar de ninguém para resolver meus problemas. Mas o silêncio não me protegeu. Pelo contrário, me deixou cada vez mais vulnerável. Cada roubo deixava um buraco maior no meu bolso e um peso maior na minha mente. E eu me perguntava como ainda estava de pé. Mas eu continuei. Sempre continuei. Até que o desespero se tornou mais forte que o medo. Falar com Davi nunca foi uma opção para mim. Ele era o dono do morro, o homem que todos respeitavam ou temiam. Alguém que mantinha controle sobre tudo o que acontecia na comunidade. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Eu nunca o tinha visto de perto. Apenas ouvia as histórias de como ele mantinha tudo sob controle e como os que ousavam desrespeitar suas regras sofriam as consequências. Para mim, ele era apenas um nome, que eu evitava mencionar. Mas naquele dia, eu percebi que não tinha escolha. O caminho até onde ele ficava parecia interminável. As vielas estreitas e sujas pareciam me engolir, enquanto os olhares desconfiados me seguiam por todo o trajeto. O ar era pesado, carregado pelo cheiro de cigarro e pelo som alto das músicas que saíam de alguma casa por perto. Quando finalmente cheguei ao lugar, 2 homens robustos me barraram na entrada. "O que você quer aqui, garota?" Um deles perguntou, os olhos estreitos, avaliando cada detalhe do meu rosto. "Preciso falar com o Davi. É sobre o meu comércio", respondi, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos tremessem levemente. Eles trocaram um olhar rápido antes de rirem, como se eu tivesse contado a melhor piada do ano. Mas, depois de alguns minutos de insistência, acabaram me deixando entrar. Davi estava sentado em uma poltrona larga, rodeado por homens que riam e conversavam alto. Mas quando eu entrei, todos se calaram. Ele me olhou com curiosidade, os olhos escuros brilhando de interesse. Não parecia ameaçador, mas havia algo nele que me deixava desconfortável, uma confiança fria que não combinava com o lugar caótico em que vivia. "Você é a menina do comércio, né?" Ele perguntou, a voz grave e cheia de arrogância. "Achei que fosse corajosa por se meter aqui sozinha. O que quer comigo?" "Estou sendo roubada, o tempo todo, e ninguém faz nada para impedir", respondi, mantendo o olhar firme no dele. "Se você é mesmo o dono desse lugar, deveria controlar melhor os seus homens." Ele arqueou a sobrancelha, como se eu tivesse acabado de ofendê-lo. Mas ao invés de se irritar, ele riu, uma risada curta e debochada que me fez cerrar os punhos. "Eu nem sabia que você estava sendo roubada, garota. Ninguém nunca veio me dizer nada. E se eu não sei, não posso fazer nada." Fiquei paralisada por um instante. Como ele não sabia? Era impossível. Mas ao mesmo tempo, percebi que talvez ele estivesse dizendo a verdade. Eu nunca reclamei. Nunca procurei ajuda. Só aceitei o que estava acontecendo, achando que era culpa dele ou que ele simplesmente não se importava. "Eu vou descobrir quem está fazendo isso", ele continuou, os olhos fixos nos meus, como se quisesse ver minha reação. "E se forem os meus homens, eles vão pagar por isso." Davi não parecia estar brincando. Havia uma seriedade em sua voz que me deixou inquieta.
Era como se ele tivesse aceitado um desafio que eu nem sabia que tinha feito. E naquele momento, eu percebi que talvez tivesse dado um passo maior do que eu podia sustentar. Eu não esperava que Davi fosse levar minhas palavras tão a sério. Talvez eu estivesse errada sobre ele. Talvez ele não fosse o tirano cruel que todos diziam ser. Ou talvez fosse apenas o orgulho dele falando mais alto. Eu não sabia. E a verdade é que naquele momento eu nem me importava. Só queria que os roubos parassem. E para minha surpresa, pararam. No dia seguinte, enquanto eu abria o comércio, ainda desconfiada e com medo de que os moleques voltassem, percebi algo diferente. 2 homens estavam encostados na esquina oposta, observando meus movimentos. Eles não eram clientes e nem pareciam interessados em comprar nada. Vestiam roupas simples, mas o jeito como olhavam ao redor deixava claro que estavam ali para vigiar, para proteger. Foi Letícia, minha amiga desde os tempos de escola, quem percebeu primeiro. Ela sempre aparecia na loja para me ajudar ou só para fofocar enquanto eu organizava as prateleiras. Com o cabelo preso em um coque bagunçado e o sorriso fácil, ela era o tipo de pessoa que conseguia fazer qualquer dia ruim parecer um pouco melhor. "Tá vendo aqueles caras ali?" ela perguntou, apontando discretamente com o queixo enquanto mordia um pedaço de bolo. "Eles estão aí desde cedo. Não tiram o olho daqui." "Eu sei. Acho que é coisa do Davi", respondi, sem conseguir disfarçar o incômodo na voz. "O dono do morro? Tá falando sério, Camila? Que história é essa?" "É complicado." Eu suspirei, tentando explicar o que tinha acontecido na noite anterior. Letícia ouviu cada palavra com atenção, os olhos arregalados a cada nova informação. Quando terminei, ela balançou a cabeça em descrença. "Então quer dizer que você foi lá, sozinha, falar com o cara mais perigoso desse lugar? Você é maluca, menina." "Talvez eu seja, mas parece que deu certo. Os roubos pararam e agora ele mandou esses homens para vigiar a loja." Eu ainda não sabia se aquilo era um alívio ou motivo para preocupação. No entanto, os dias seguintes foram tranquilos. Os homens de Davi continuavam ali, sempre observando, mas nunca se aproximando demais. Era estranho ter aquela presença constante, mas ao menos ninguém mais ousou me roubar. Eu deveria estar feliz. Mas por algum motivo, aquilo só me deixava mais inquieta. Foi então que Davi apareceu novamente. Eu estava fechando o comércio quando ele surgiu do nada, como se tivesse sido atraído pelo cheiro de pão fresco que ainda pairava no ar. Ele vinha sozinho, o que me surpreendeu. Esperava que alguém como ele nunca estivesse desprotegido. Mas Davi parecia não se importar com os perigos que o cercavam. "Eu fiz o que você pediu, garota. Seus problemas acabaram, pelo menos por enquanto", ele disse, os olhos fixos nos meus, como se esperasse algum tipo de agradecimento. "Então era você mesmo que mandava os garotos me roubarem?" perguntei, sem conseguir esconder a amargura na voz. Davi riu, um riso curto e debochado. "Não, Camila. Eu disse que ia descobrir quem estava fazendo isso. E descobri. Eram uns moleques do meu próprio pessoal, fazendo merda por conta própria. Já cuidei deles. Agora ninguém vai mais mexer no seu comércio." O alívio foi imediato, mas não completo. Parte de mim queria acreditar que aquilo era suficiente. Mas a outra parte sabia que eu tinha acabado de cruzar uma linha da qual não havia retorno. Eu devia ter ficado longe de Davi. Mas agora eu já estava envolvida demais. Obrigada." As palavras saíram com dificuldade, como se meu orgulho ainda tentasse me impedir de reconhecer o que ele havia feito. "Você ainda não entendeu, né?" Davi disse, o tom de voz mais sério. "Eu não fiz isso por você. Fiz por mim. Não gosto quando o pessoal sai da linha. E além disso..." Ele deu um sorriso provocador. "Você me diverte. Gosto de ver alguém que não tem medo de me enfrentar." Aquilo me deixou desconcertada. Porque, mesmo que ele estivesse apenas brincando, havia algo nos olhos dele que me fazia duvidar. Como se de alguma forma ele estivesse falando a verdade. O que mais me irritava em Davi não era o jeito arrogante, nem o tom debochado que ele usava sempre que falava comigo.
O que me irritava mesmo era a forma como ele fazia parecer que tudo era um jogo. Como se o meu problema, a minha luta diária para manter meu comércio funcionando, fosse apenas mais um passatempo para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar o fato de que ele realmente tinha feito o que prometeu. Os roubos pararam completamente. As noites deixaram de ser uma tortura mental, onde eu ficava acordada ouvindo qualquer barulho que pudesse significar mais um ataque. Agora eu podia fechar os olhos e dormir sem ter que me preocupar se, na manhã seguinte, encontraria a loja revirada. E eu sabia que devia isso a ele. Apesar disso, eu evitava falar sobre o assunto. Letícia, claro, não facilitava as coisas. Ela adorava brincar com a ideia de que eu estava me envolvendo com o dono do morro. Toda vez que ele aparecia, na loja. E sim, ele começou a aparecer com mais frequência. Ela soltava uma risadinha maliciosa que me fazia revirar os olhos. Tá vendo? Ele tá na tua, Camila. Esse cara não aparece aqui por nada, não. Ela dizia, rindo enquanto cortava um pedaço de bolo que eu havia preparado. E olha que ele é bonito, hein? Todo marrento assim, eu não recusava, não. Para de falar besteira, Letícia. Ele só tá aqui porque quer se exibir. Mostrar que é o dono de tudo e que eu devo alguma coisa pra ele. Retruquei, tentando soar firme, mas sabendo que talvez aquilo não fosse toda a verdade. Porque Davi não apenas mantinha os homens dele vigiando o comércio. Ele mesmo aparecia sozinho, às vezes para comprar alguma coisa, às vezes para trocar algumas palavras comigo. Sempre carregado de uma arrogância insuportável, como se estivesse me provocando só pelo prazer de ver minha reação. E aí, garota? Tá tudo na paz? Ele perguntou numa tarde em que a loja estava vazia, os olhos brilhando com aquele interesse que me deixava desconfortável. Tudo tranquilo, graças ao seu pessoal. Minha voz saiu mais áspera do que eu gostaria, mas Davi não parecia se importar. Só quis garantir que você não tivesse mais problemas, e parece que tô fazendo um bom trabalho. O sorriso dele era descarado, cheio de um charme que eu não queria admitir que existia. O problema era que quanto mais ele aparecia, mais eu me acostumava com a presença dele. E com os pequenos gestos que ele fazia para garantir que eu estivesse bem. Como mandar um dos homens dele me ajudar a carregar as caixas mais pesadas, ou garantir que eu não voltasse sozinha para casa, nas noites mais escuras. Eu queria ignorar aquilo, fingir que era apenas um ato de controle ou uma maneira de me mostrar que ele tinha poder. Mas aos poucos, eu comecei a perceber que talvez fosse mais do que isso. Uma tarde, depois de um dia movimentado, Davi apareceu novamente. Dessa vez, ele estava sozinho e parecia menos seguro de si do que o habitual. Ele entrou na loja e ficou, parado por alguns segundos, olhando ao redor como se procurasse algo que não estava ali. Tá tudo bem? Perguntei, estranhando o silêncio dele. Só queria ver como você tava. Andei ocupado esses dias, mas meu pessoal disse que tudo tá tranquilo por aqui. A voz dele parecia mais suave, quase como se estivesse tentando ser gentil. Tudo bem, sim, e obrigada, de verdade, por ter resolvido aquilo. As palavras saíram com dificuldade, mas eu sabia que devia aquilo a ele. Davi pareceu surpreso com o meu agradecimento. E por um momento, ele deixou a máscara de arrogância cair. O sorriso dele foi diferente, quase genuíno. Algo que eu nunca tinha visto antes. E para minha surpresa, eu gostei daquilo. Tá vendo? Você não é tão chata assim quando quer. Ele riu, mas havia algo no tom de voz dele que me fez acreditar que ele também estava se esforçando para manter a pose. E foi aí que eu percebi que talvez, só talvez, eu estivesse começando a gostar de Davi. Os dias seguiam tranquilos, e eu começava a me acostumar com a presença constante de Davi. Mesmo que eu tentasse negar, algo nele me atraía. Talvez fosse a maneira como ele me olhava, sempre desafiador e ao mesmo tempo protetor. Ou talvez fosse o fato de que, por mais que eu o desprezasse no início, ele tinha se mostrado disposto a me ajudar. Mas nada era tão simples quanto parecia. Eu ainda mantinha distância, sempre lembrando a mim mesma que ele era o dono do morro, que a vida dele era marcada pela violência, pelo poder e por tudo aquilo que eu sempre quis evitar. Só que meu orgulho parecia cada vez menos capaz de esconder o que eu começava a sentir.
e isso me deixava furiosa. Furiosa por não conseguir afastá-lo, por não conseguir ignorar o jeito como ele me provocava com aquele sorriso convencido. Uma noite, quando eu já estava fechando o comércio, Davi apareceu sem aviso. Dessa vez, ele parecia diferente, mais sério, mais tenso. Os olhos escuros, sempre tão provocativos agora, estavam carregados de algo que eu não conseguia decifrar. "Tá tudo bem?" perguntei, tentando ignorar o jeito como meu coração acelerava só por vê-lo ali. "Acho que não." A voz dele saiu grave, carregada de um peso que eu nunca tinha ouvido antes. "Tem coisa acontecendo aqui na comunidade. Uns caras novos que estão tentando bagunçar o que eu controlei por tanto tempo." Eu sabia que ele falava sobre outros grupos que queriam tomar o controle do morro. E pela primeira vez, me vi preocupada com aquilo. Preocupada por mim, mas também por ele. Porque, por mais que eu tentasse negar, eu sabia que me importava. "E o que você vai fazer?" Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. "Vou cuidar disso, mas eu vim te avisar que as coisas podem ficar feias." Davi passou a mão pelo cabelo, como se estivesse tentando afastar os próprios pensamentos. "Se alguém vier aqui, se alguém tentar fazer alguma coisa, você me avisa, entendeu?" Aquela preocupação me pegou de surpresa. Eu nunca pensei que ele pudesse se importar tanto assim comigo. E de alguma forma, aquilo só tornava tudo mais complicado. "Não precisa se preocupar comigo, Davi. Eu sei me cuidar." Minha tentativa de parecer forte foi fraca. Eu sabia disso. E ele também. "Mesmo assim, eu vou deixar mais homens vigiando sua loja. E se precisar de alguma coisa, me chama. Não importa o horário." O tom de voz dele era firme, quase como uma ordem. Nos dias que se seguiram, eu sentia a tensão crescer no ar. Os homens de Davi agora se revezavam em duplas para vigiar o comércio, e Letícia não parava de me lembrar que aquilo não era normal. Ela dizia que Davi estava se importando demais, e que eu deveria me afastar antes que fosse tarde demais. Mas como eu poderia fazer isso? Foi numa noite qualquer, enquanto eu fechava as portas da loja, que tudo aconteceu. 3 caras armados surgiram do nada, me empurrando para dentro do comércio e gritando para eu não fazer nenhum movimento. Brusco. A adrenalina tomou conta de mim e eu só conseguia pensar que aquilo era o fim. Mas antes que qualquer coisa pior acontecesse, o som de passos pesados e gritos se espalhou pela rua. Quando olhei para fora, vi Davi e alguns dos seus homens correndo na minha direção. Ele tinha vindo. Ele estava ali. E a expressão no rosto dele era de puro ódio. "Saiam daqui, agora!" Davi gritou, a voz carregada de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Os homens que me atacaram fugiram em disparada, deixando para trás apenas o medo que ainda pulsava dentro de mim. Davi entrou na loja, os olhos selvagens se suavizando assim que pousaram em mim. "Você tá bem? Eles machucaram você?" A preocupação na voz dele era real, e eu me odiava por me sentir tão aliviada por vê-lo ali. Eu tô bem, só assustada." Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Davi ficou ali, parado na minha frente, como se estivesse tentando garantir que eu realmente estava bem. E naquele momento eu soube que algo tinha mudado, porque por mais que eu quisesse ignorar, eu precisava admitir que ele tinha se tornado mais do que apenas o dono do morro. Ele era o homem que me protegia, e isso me assustava tanto quanto me atraía. Depois daquela noite, tudo mudou. Não só porque Davi tinha me salvado, mas porque eu sabia que o que eu sentia por ele estava ficando fora de controle. Era como se a linha entre admiração e desejo estivesse se apagando, e eu não conseguia mais fingir que ele não mexia comigo. Letícia dizia que eu estava me envolvendo demais, que eu deveria afastá-lo de uma vez antes que fosse tarde. Mas era tarde. Talvez sempre tivesse sido. Davi continuou aparecendo na loja com frequência. Ele dizia que era só para garantir que tudo estava seguro, mas eu sabia que aquilo era mais do que proteção. E por mais que eu quisesse negar, eu esperava por ele. Esperava ver aquele sorriso convencido, ouvir as provocações que ele fazia, questão de soltar toda vez que me encontrava. E cada vez que ele ia embora, eu sentia um vazio estranho, como se alguma coisa importante tivesse ficado para trás.
Foi numa dessas visitas que tudo saiu do controle. Eu estava organizando o estoque quando ele entrou sem aviso, como sempre fazia. Os olhos escuros analisaram cada detalhe do meu rosto antes de ele soltar aquela risada debochada que eu começava a reconhecer tão bem. "Tá mais tranquila agora que eu botei ordem na casa?" perguntou ele, encostando-se no balcão como se fosse dono do lugar. "Eu tô bem. Obrigada por perguntar, Davi", respondi, tentando manter o tom neutro. "Tá agradecendo mesmo. Ou é só da boca pra fora?" Ele arqueou uma sobrancelha, provocativo. "Talvez seja da boca pra fora. Porque por mais que você ache que tá me protegendo, eu sei que isso é só um capricho seu." O sorriso dele vacilou por um instante, e eu percebi que minhas palavras o atingiram. Mas em vez de recuar, ele avançou, os olhos cravados nos meus, como se estivesse tentando decifrar cada pensamento que eu guardava. "Capricho?" ele repetiu, como se a palavra fosse um insulto. "Se eu quisesse só me divertir, eu já teria parado de cuidar de você há muito tempo." O tom sério na voz dele me surpreendeu. Pela primeira vez, Davi não parecia estar brincando. Mas eu não podia simplesmente aceitar aquilo, porque por mais que eu estivesse começando a gostar dele, eu sabia que nada entre nós poderia dar certo. Ele era o dono do morro, e eu não queria me envolver com alguém que vivia de violência e poder. "O problema, Davi, é que eu não quero nada disso. Não quero depender de você. Não quero viver com medo do que pode acontecer." Minhas palavras saíram duras, impiedosas, mas eu sabia que era a única maneira de me proteger. "Então, o que você quer, Camila? Que eu simplesmente suma e finja que nada disso aconteceu?" Ele perguntou, a voz carregada de raiva e frustração. "Eu quero que você largue essa vida." A frase escapou dos meus lábios antes que eu pudesse pensar nas consequências. "Eu quero que você pare com tudo isso e seja alguém normal." Davi ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse processar o que eu tinha acabado de dizer. E então ele riu. Uma risada amarga e incrédula que me fez sentir um frio na espinha. "Alguém normal? Você acha que eu posso simplesmente largar tudo e viver como se nada disso existisse?" A voz dele era quase um sussurro, mas o tom de desprezo era inconfundível. "Você não entende nada, Camila." Eu sabia que tinha tocado em um ponto sensível, mas não me importei. Eu precisava dizer aquilo. Precisava que ele entendesse que nada entre nós poderia acontecer enquanto ele continuasse sendo o homem que comandava o morro. "Então é isso. Você prefere continuar nessa vida, preferir se esconder atrás desse poder todo, em vez de ser alguém de verdade." Eu disparei as palavras sem pensar, sentindo meu próprio orgulho me guiar. Davi se afastou, os olhos escurecendo como se eu tivesse atravessado um limite que não deveria. "Se é assim que você quer, então talvez eu deva parar de perder meu tempo aqui." E sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu, deixando para trás um silêncio pesado que parecia me sufocar. Eu deveria me sentir aliviada. Afinal, era isso o que eu queria, certo? Manter Davi longe, evitar que ele se tornasse uma parte importante da minha vida. Mas enquanto eu olhava para a porta que ele tinha acabado de atravessar, tudo o que eu conseguia sentir era arrependimento. Porque eu sabia que, por mais que eu quisesse afastá-lo, ele já tinha se tornado parte de mim. Depois da discussão com Davi, eu tentei me convencer de que era melhor assim, que manter distância dele era o certo. Mas, por mais que eu quisesse me enganar, o vazio que ele deixou parecia aumentar a cada dia. Davi parou de aparecer na loja e os homens dele, que antes protegiam o comércio, agora só passavam de vez em quando, quase como se tivessem recebido ordens para se afastar. Letícia percebeu minha mudança de humor imediatamente. Não adiantava esconder nada dela. Sua presença constante na loja era um lembrete irritante de que eu estava me afundando naquilo sem conseguir sair. "Você tá pior do que uma viúva, chorando pelo marido que foi embora, Camila", ela disse, rindo enquanto mordia um pedaço de pão. "E nem adianta negar. Tá escrito na tua cara." "Eu só tô cansada, Letícia, e preocupada. Essa situação toda tá me deixando mal."
Era uma meia-verdade, mas eu não estava pronta para admitir o resto. Por mais que eu tentasse seguir em frente, a verdade é que Davi não saía da minha cabeça. E foi durante um desses dias em que a saudade e a frustração se misturavam que tudo aconteceu. Era fim de tarde. O comércio já estava quase fechando e o movimento tinha diminuído. Eu estava sozinha, organizando as prateleiras, quando ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora. Passos apressados, vozes abafadas. E antes que eu pudesse reagir, a porta foi arrombada. 3 homens invadiram o comércio, os olhos carregados de malícia e desprezo. Um deles segurava uma arma e os outros 2 se aproximaram de mim, me segurando pelos braços e me empurrando para o chão. "Você achou que ia ficar protegida para sempre, hein?" disse um deles, o rosto marcado por cicatrizes e um sorriso cruel. "Agora que o teu protetor resolveu te abandonar, a gente vai se divertir." O pânico tomou conta de mim. Eu tentei lutar, gritar, mas meus movimentos eram limitados e meus gritos abafados pela mão pesada que cobria minha boca. Era como se o mundo tivesse se fechado em um túnel escuro, onde só o medo existia. Foi então que ouvi os tiros. Disparos secos e ensurdecedores que ecoaram pelo comércio. Os homens que me seguravam se afastaram bruscamente, deixando-me caída, no chão enquanto corriam para fora. E quando eu finalmente consegui me levantar, lá estava ele. Davi, parado na porta, os olhos selvagens e o peito arfando como se tivesse corrido uma maratona. "Tá machucada?" ele perguntou, a voz trêmula, mas carregada de preocupação. Eu tô bem." Mal conseguia falar, a adrenalina ainda correndo pelo meu corpo como um veneno. Davi olhou ao redor, como se tentasse identificar qualquer perigo restante. E então se aproximou de mim, os olhos escuros agora tomados por um brilho que eu nunca tinha visto antes. "Eu disse para você me chamar se algo acontecesse, mas você prefere ficar tentando resolver tudo sozinha, né?" A voz dele era uma mistura de raiva e preocupação. "Você sabe quem fez isso?" "Não, eles só apareceram do nada e..." As palavras se embaralhavam na minha mente, mas eu sabia que o medo ainda me controlava. Davi passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Isso é obra do Bruno. Aquele desgraçado tá tentando me atingir usando você." Ele parecia falar mais para si mesmo do que para mim. "Isso não vai ficar assim." E foi aí que eu percebi o quanto Davi estava disposto a lutar por mim. Não só porque ele se sentia responsável, mas porque ele realmente se importava. Eu podia ver isso nos olhos dele, na maneira como ele me segurava pelo braço, como se quisesse garantir que eu não fosse desaparecer. Mas eu também sabia que aquilo significava algo pior, que agora eu não era só uma comerciante tentando sobreviver. Eu tinha me tornado um alvo, e a única pessoa que podia me proteger era o homem que eu tinha jurado nunca querer na minha vida. Depois daquele ataque, as coisas nunca mais foram as mesmas. Davi não só aumentou a segurança em volta do meu comércio, como passou a aparecer com mais frequência. Ele estava sempre atento, observando cada movimento ao redor da loja, como se esperasse que outro ataque pudesse acontecer a qualquer momento. E eu me sentia dividida. Parte de mim queria que ele fosse embora, que me deixasse viver minha vida em paz. Mas outra parte, uma parte que eu tentava ignorar, ansiava pela presença dele. Davi havia se tornado mais do que o dono do morro. Ele era o homem que tinha arriscado a própria vida para me proteger. E isso fazia com que algo dentro de mim se quebrasse um pouco mais a cada dia. "Você sabe que isso não vai parar, né?" Davi disse numa tarde, encostado no balcão, como se fosse o lugar mais natural do mundo. "O Bruno não vai desistir tão fácil. Então por que você está aqui? Por que você continua aparecendo, se sabe que isso só vai te trazer mais problemas?" Eu perguntei, a voz carregada de uma frustração que eu não conseguia controlar. "Porque eu me importo, Camila. Porque eu não quero que nada de ruim aconteça com você." As palavras dele saíram rápidas, como se ele tivesse se forçado a dizer aquilo. Eu fiquei em silêncio, sem saber como responder. Aquilo não
Era o que eu esperava ouvir. Sempre pensei que Davi fazia tudo por orgulho, por vaidade, por querer mostrar que podia proteger quem quisesse. Mas naquele momento, eu percebi que talvez fosse mais do que isso. Eu não sei se posso confiar em você, Davi. Minhas palavras saíram baixas, quase um sussurro. Toda essa vida que você escolheu é o oposto do que eu quero, para mim. E você acha que eu não sei disso? Ele rebateu, a voz carregada de um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei que você não quer nada comigo, mas eu não consigo ficar longe. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu quase podia ouvir o meu próprio coração batendo. Era como se todas as palavras que eu queria dizer estivessem presas na minha garganta, incapazes de escapar. Mas, antes que eu pudesse responder, Davi recebeu uma ligação. Merda! Eles estão tentando invadir a loja de novo. Ele olhou para mim, os olhos arregalados de pavor. Camila, você precisa sair daqui agora. O quê? Como assim? Eu senti o pânico crescendo dentro de mim. Bruno, ele tá usando você para me atingir. E eu não vou deixar isso acontecer. Davi agarrou meu braço, me puxando para fora da loja, enquanto gritava ordens para os homens que estavam de guarda. Tudo aconteceu tão rápido que eu mal tive tempo de reagir. Davi me levou para um dos seus esconderijos, um lugar afastado da comunidade, onde o silêncio parecia ameaçador. Eu estava assustada, confusa e com raiva por ter sido arrancada da minha própria vida daquela maneira. Você não podia simplesmente me deixar lá? Gritei, a voz trêmula de raiva e medo. Deixar você lá para ser usada como moeda. De troca? Não, Camila, eu não vou fazer isso. Davi respondeu com firmeza, o olhar determinado. Eu não sou problema seu. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas eu não me importava. Eu estava cansada de sentir medo, cansada de depender dele para me proteger. Talvez você não seja problema meu, mas você é alguém que eu não quero perder. As palavras dele ecoaram pelo pequeno cômodo, deixando um silêncio sufocante. Davi se aproximou, o rosto carregado de algo que eu não conseguia definir. Ele segurou meu rosto com as mãos, os dedos ásperos contrastando com a suavidade do Moodai gesto. Eu sei que você não quer nada com essa vida, Camila, mas eu também sei que você significa muito mais para mim do que qualquer coisa que eu já tenha tido. A voz dele saiu baixa, mas cada palavra parecia um golpe direto no meu peito. E então, ele me beijou. Foi um beijo cheio de raiva, de frustração, mas também de uma ternura que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de demonstrar. E por mais que minha cabeça gritasse para eu me afastar, meu corpo se recusou a obedecer. Porque por mais errado que aquilo fosse, eu não conseguia negar o que sentia. Quando nos separamos, Davi ainda segurava meu rosto, os olhos brilhando, com uma intensidade que me deixava sem fôlego. Eu vou proteger você, Camila, mesmo que isso signifique enfrentar o mundo inteiro. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente, como uma promessa que eu sabia que ele estava disposto a cumprir, mas eu também sabia que aquilo só tornava tudo mais perigoso. Porque agora eu tinha me envolvido de verdade, e talvez não houvesse mais volta. Depois daquele beijo, tudo mudou. Eu tentei fingir que aquilo não tinha significado tanto para mim quanto parecia ter significado para ele, mas era inútil. Davi não escondia o que sentia. Ele aparecia cada vez mais na loja. Seus homens se multiplicavam em volta do comércio, sempre atentos, sempre prontos para qualquer ameaça. Mas o problema maior não era a presença dele. Era o que aquilo significava. Porque eu sabia que cada vez que ele me protegia, cada vez que arriscava a própria vida por mim, ele se envolvia mais. E eu também. Era um ciclo sem fim, um jogo que eu sabia que não podia vencer. Numa tarde nublada, enquanto eu fechava o comércio, Davi apareceu mais uma vez. Dessa vez, ele não parecia tão seguro de si quanto de costume. Seus olhos pareciam mais cansados, e havia uma seriedade em seu rosto que eu nunca tinha visto antes. A gente precisa conversar, ele disse, a voz baixa, como se quisesse evitar que o mundo ouvisse aquelas palavras. Sobre o quê?
Perguntei, tentando parecer indiferente, mas o aperto no meu peito me traía. Sobre isso. Davi fez um gesto vago entre nós dois, como se fosse difícil nomear o que existia ali. Eu sei que você quer que eu saia dessa vida. E eu pensei muito sobre isso. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Durante semanas eu tinha implorado, mesmo que sem dizer em voz alta, para que ele deixasse aquilo tudo para trás. Mas ouvir Davi admitir que pensava em mudar mexia comigo de um jeito que eu não esperava. E você vai sair? Minhas palavras saíram rápidas, desesperadas, como se eu precisasse da resposta para poder respirar. Eu quero. Mas não é tão fácil quanto você imagina. Ele suspirou, o rosto marcado por uma angústia que ele tentava esconder. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Se eu sair, agora, eles vão me ver como fraco. E os inimigos vão aproveitar isso. Eu sabia que ele estava certo. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia aceitar aquela realidade. Porque para mim, Davi nunca seria fraco por querer mudar. Na verdade, aquilo o tornava mais forte do que qualquer outra coisa. Então o que você vai fazer? Perguntei, tentando manter o tom de voz firme. Vou dar um jeito de sair, mas antes disso, eu preciso garantir que o Bruno não vai ser mais uma ameaça. As palavras dele saíram frias, calculadas, como se ele já tivesse traçado um plano na cabeça. A ideia de Davi enfrentando Bruno soava como uma sentença de morte. Eu não queria que ele se arriscasse por minha causa. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele não desistiria. Davi, você não precisa fazer isso. Não por mim. A preocupação na minha voz era tão óbvia que eu quase me odiei por demonstrar tanto. Não é só por você, Camila. É por mim também. Ele se aproximou, os olhos fixos nos meus. Eu tô cansado de viver assim. De ter que olhar por cima do ombro o tempo todo, de perder as pessoas que eu amo por causa dessa vida. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Porque pela primeira vez, Davi estava admitindo que eu significava algo importante para ele. Algo que ia além do orgulho ou da vaidade. Eu quero te proteger, Camila, mas eu também quero me proteger. Quero ter uma vida que vale a pena. Davi continuou, os olhos brilhando com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei em silêncio, tentando absorver tudo o que ele tinha acabado de dizer. Parte de mim queria acreditar que aquilo era possível, que ele poderia mudar e que nós poderíamos ter alguma coisa que não fosse apenas dor e medo. Eu só preciso de tempo, Davi disse, como se tentasse se convencer de que aquilo era verdade. Tempo para resolver as coisas, para me livrar desse peso que eu carrego. Eu sabia que aquela decisão não seria fácil. Mas naquele momento, eu também sabia que estava disposta a esperar. Porque por mais que eu quisesse negar, eu também estava envolvida demais para simplesmente desistir. Então eu espero. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas eu sabia que ele tinha ouvido. Davi sorriu, e pela primeira vez, aquele sorriso parecia verdadeiro, sem arrogância, sem provocações, apenas a sinceridade de alguém que finalmente admitia o que sentia. Vou fazer o que for preciso, Camila, mesmo que isso me custe tudo o que eu construí. Eu não sabia se aquilo era uma promessa ou uma despedida, mas naquele momento eu estava disposta a acreditar. Porque pela primeira vez, Davi estava escolhendo algo que não envolvia poder ou violência. Ele estava escolhendo a mim. As semanas seguintes foram um verdadeiro caos. Davi estava cada vez mais distante, sempre lidando com problemas que eu só conseguia imaginar. Os homens dele continuavam vigiando o comércio, mas a presença constante deles só me deixava mais tensa. Eu sabia que aquilo não era proteção. Era um aviso. Algo grande estava para acontecer. Letícia insistia para que eu abandonasse tudo e fosse embora. Que eu deixasse a comunidade e tentasse recomeçar minha vida em outro lugar, longe de Davi, longe de todo aquele conflito. Mas a verdade é que eu não conseguia, porque por mais perigoso que fosse, eu não podia deixar Davi para trás. Não quando ele estava tentando mudar. Não quando ele tinha prometido que faria tudo para ficar comigo. Numa noite especialmente fria, enquanto eu fechava o comércio, Davi apareceu sem avisar.
Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos escuros mais intensos do que nunca. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sabendo que ele não estava ali por acaso. Bruno tá vindo. As palavras saíram como um soco. Ele descobriu que eu quero sair e agora tá tentando acabar com tudo antes que eu tenha chance de me livrar disso. O medo se espalhou pelo meu corpo como fogo, porque eu sabia que aquilo significava guerra. Uma guerra que eu não queria fazer parte. Davi, você não precisa enfrentar ele. A gente pode simplesmente ir embora. Fugir daqui e começar de novo. Minha voz saiu apressada, desesperada. Eu queria que fosse tão fácil assim, mas o Bruno não vai parar até me derrubar. E se eu for embora agora, ele vai encontrar você. Vai te machucar só para me atingir. Davi passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada movimento. Ele tinha razão. Por mais que eu quisesse acreditar que poderíamos simplesmente fugir e esquecer de tudo, a verdade é que aquele mundo nunca nos deixaria em paz. Então, o que você vai fazer? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Vou acabar com isso. Vou enfrentar o Bruno e garantir que ele nunca mais toque em você. Davi olhou para mim, o olhar carregado de uma determinação que eu nunca tinha visto antes. E depois disso, eu tô fora. As palavras dele eram uma promessa, mas também eram um aviso, porque eu sabia que para Davi sair daquela vida, ele teria que enfrentar o pior que ela podia oferecer, e aquilo me aterrorizava. Não faça nada estúpido, Davi, por favor. A súplica na minha voz foi inevitável, porque eu sabia que ele estava disposto a arriscar tudo. Eu preciso fazer isso, Camila. É o único jeito. Ele se aproximou, segurando minhas mãos com uma firmeza que me assustava. Depois de hoje, isso tudo vai acabar. Eu prometo. E então, ele se foi. Deixou-me sozinha no comércio, com o coração acelerado e a mente dominada por pensamentos terríveis. Eu sabia que ele ia enfrentar Bruno. E eu sabia que aquilo poderia significar o fim de tudo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu não conseguia dormir, não conseguia pensar em nada além de Davi e da promessa que ele tinha feito. O som dos tiros e dos gritos que vinham da parte alta da comunidade eram como punhais atravessando o meu peito. E eu sabia que, se algo acontecesse com ele, eu nunca iria me perdoar. Quando o silêncio finalmente tomou conta do lugar, eu me vi correndo pela escuridão sem saber ao certo para onde ir. O medo me empurrava para frente, os pés se movendo como se tivessem vida própria, até que eu o encontrei. Davi estava caído no chão, os braços ensanguentados e o rosto marcado por feridas que eu nem sabia como ele tinha conseguido suportar. Mas mesmo assim, ele sorria. Um sorriso fraco, mas genuíno. Tá tudo bem agora, Camila. Bruno não vai mais incomodar a gente. A voz dele era fraca, mas ainda carregava aquela determinação que eu tanto admirava. Eu me ajoelhei ao lado dele, os olhos marejados de lágrimas que eu não conseguia conter. Você é um idiota, Davi. Um idiota por fazer isso sozinho. Minha voz saiu trêmula, mas cheia de alívio por vê-lo vivo. Eu te prometi que ia proteger você. Não prometi? Ele riu, mesmo que aquilo lhe causasse dor. E eu cumpri. Aquele momento foi como uma revelação. Porque, por mais que eu quisesse negar, eu sabia que amava Davi. Amava o homem por trás da arrogância, da violência, das cicatrizes. E por mais errado que aquilo pudesse parecer, eu estava disposta a enfrentar o que fosse preciso para ficar ao lado dele. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e incerteza. Davi ficou escondido, se recuperando dos ferimentos que quase o mataram. Eu cuidava dele como podia, improvisando curativos e tentando ignorar o fato de que, a qualquer momento, algum inimigo poderia aparecer para terminar o que Bruno começou. Mas os inimigos de Davi pareciam ter desaparecido junto com Bruno. A facção dele tinha se desfeito, e os poucos que restaram fugiram ou se renderam, preferindo evitar o confronto com o homem que agora era considerado intocável. Davi havia vencido,
Mas eu sabia que aquilo tinha um preço. Ele passava horas em silêncio, o olhar perdido em algum ponto distante. Eu sabia que ele estava pensando em tudo o que tinha acontecido, no que tinha deixado para trás e no que queria construir dali para frente. E eu estava disposta a esperar, porque por mais que eu tivesse medo, por mais que a ideia de uma vida ao lado dele fosse incerta, eu não podia mais negar o que sentia. "Você tá melhor?" Perguntei numa manhã, enquanto trocava os curativos que cobriam seus braços. "Melhor do que eu esperava, e pior do que eu gostaria." Ele riu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Você ainda tá pensando em sair daqui, não tá?" Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. "É a única coisa que eu quero, agora. Deixar isso tudo para trás e começar de novo." A voz dele era séria, mas carregada de esperança. Algo que eu nunca tinha visto nele antes. Davi me contou seus planos. Ele queria ir embora, deixar a comunidade, abandonar tudo aquilo que o prendia ao passado. Não seria fácil, mas ele estava disposto a tentar. E pela primeira vez, ele não estava tentando fazer aquilo sozinho. "Eu quero que você venha. Comigo, Camila." As palavras dele eram simples, mas o impacto delas me deixou sem fôlego. Eu sei que eu não sou o homem perfeito, que eu cometi muitos erros e que ainda tenho muito para aprender, mas eu quero tentar. Com você. Eu não sabia o que dizer, porque, por mais que eu quisesse aquilo, o medo ainda me segurava. O medo de me machucar, de me perder em algo que eu não podia controlar. Mas, ao olhar para Davi, eu percebi que o que eu sentia por ele era maior do que qualquer medo. Se você quer mudar, eu vou estar com você." As palavras saíram hesitantes, mas sinceras. "Mas eu preciso que você me prometa que vai deixar essa vida para trás de verdade. Que não vai voltar a ser quem você era antes." Davi segurou minhas mãos, os olhos brilhando com uma intensidade que me deixava sem ar. "Eu prometo, Camila. Eu não vou voltar para essa vida, porque para mim não faz sentido continuar assim se eu não tiver você comigo." Aquele foi o início de algo novo. Davi vendeu o que restava dos seus negócios ilegais, entregou o controle do morro para alguém que ele considerava confiável e partiu comigo para um lugar distante, onde ninguém conhecia nosso passado. Os primeiros meses foram difíceis. Davi não estava acostumado a uma vida comum, longe do poder e da violência que sempre o cercaram. Mas ele se esforçava. Arranjou um trabalho simples, algo que não envolvia armas ou ameaças. E aos poucos, ele começou a se acostumar com aquela nova realidade. Eu também tive que aprender a confiar. Porque, por mais que Davi tivesse mudado, o medo de que tudo pudesse desmoronar nunca desaparecia por completo. Mas eu estava disposta a tentar, porque o que eu sentia por ele era verdadeiro. Um ano depois, estávamos morando em uma pequena casa numa cidade pacata, longe de tudo o que nos machucou. Davi trabalhava todos os dias, sempre voltando para casa com um sorriso cansado, mas sincero. E eu sabia que ele tinha cumprido sua promessa. Nunca pensei que a gente fosse conseguir isso. Ele disse numa noite, enquanto estávamos sentados, na varanda, observando o céu estrelado: "Nem eu. Mas você conseguiu, Davi. Você realmente mudou." Minha voz saiu suave, carregada de um orgulho que eu nunca tinha sentido por ninguém. Davi me puxou para mais perto, os braços envolvendo meus ombros de um jeito protetor. "Eu mudei por você. Porque no fim das contas, nada daquilo importava. O poder, o respeito, o medo. Tudo aquilo só me afastava do que eu realmente queria. E o que eu queria era você." Aquelas palavras eram o encerramento de um ciclo. Porque por mais que o passado ainda estivesse presente em nossas lembranças, nós havíamos conseguido algo que ninguém acreditava que fosse possível. Nós havíamos encontrado a paz, juntos.